Você conhece os artigos indefinidos em francês? Não. Ou você conhece, mas você tem sempre dúvidas de como usar eles? Também não. Sim. Bora, explica aí. Bonjour, eu sou Laurent, fundador da Cultura Francesa. Eu vou neste vídeo falar dos artigos indefinidos. E depois de te explicar de como usar eles, você vai fazer aqui um exercício prático. Primeiro, a regra. Os artigos indefinidos são usados para indicar substantivos, coisas ou pessoas que não são específicos nem reconhecíveis. Da mesma forma que você usa em português. Olha, um rapaz, un garçon. Uma menina, une fille. Uns amigos, ou umas amigas, porque o plural ele é misto. Des amis. A diferença entre un e une, que é o masculino do feminino, é o e no final, que representa, em francês, você deve saber, o feminino, regra geral. Claro que tem exceções. E no de, você tem o s no final, que representa o plural, mais uma vez, regra geral. Então você pode repetir ele para a pronúncia. Un, une, de. Tá ok? Você está pronto agora para o exercício? Então pode ir buscar uma caneta e uma folha que vamos começar. Pronto, você está vendo as frases? Você vai simplesmente completar com um artigo un, une ou de. Cuidado com o masculino do feminino, no plural do singular. Tá certo? Pronto, você pode dar uma pausa para poder ter tempo de copiar todas essas frases e de completar. Pronto, vamos corrigir agora. Eu vou ler as frases e você vai verificar. 1. Je connais un garçon au collège, il est sympa. Je connais un garçon. 2. Alice a une prof de français, elle s'appelle Madame Pasquier. Alice a une prof. 3. Elle parle avec une amie au téléphone. Elle parle avec une amie. Percebez que na amie tem o E no final. Tem o E. 4. Ce sont des amis de Gabriel. Des amis de Gabriel. É plural. Tanto faz, masculino ou feminino. Nesse caso é masculino, porque ami, você está vendo que é IS no final. Se fosse I e S, seria des amis no plural feminino, perdão. Ils vont à la piscine, ils prennent des maillots de bain. É plural. Des. 6. Elle appelle un taxi. Un taxi. 7. Nous avons un directeur très sévère. Nous avons un directeur. 8. Patrice et Carole ont des enfants. Plural. Des enfants. Ils ont un fils qui s'appelle Paul. Ils ont un fils qui s'appelle Paul. 10. Et ils ont une fille qui s'appelle Julie. Et ils ont une fille qui s'appelle Julie. Pronto, acertou quanto? O artigo indefinido você vai usar o tempo todo. Então é bom guardar esse exercício para poder revisar um outro dia. Você pode tirar um print da correção e, se precisar, você vai poder consultar. É bom refazer também o exercício com os definidos para fixar mesmo. E se depois disso ainda você encontra dificuldades com esse artigo, me fala nos comentários que eu farei outros exercícios neste assunto. Até você aprender a saber usar. Foi um prazer te passar esse conteúdo. Lembro para você que eu estou aqui para acelerar e simplificar seus estudos de francês com exercícios práticos. E claro,
sem blá blá blá. Um grande abraço para você. Salut! Não?